Opa galera, Francis mais uma vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal, né? No vídeo de hoje vou trazer para vocês uma tentativa de localização das tendências pedagógicas de forma cronológica. Eu acho que isso aí vai terminar ajudando muito no estudo de vocês também, né? Localizar cada uma das tendências, qual foi a época, esse tipo de coisa. Tá, se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o link aqui, vai estar aqui desse lado, você pode procurar, clicar aí para assistir outro vídeo que eu falei sobre pedagogia tradicional e expliquei alguns termos lá. Eu falei também que a pedagogia tradicional ela pode ser dividida em pelo menos em duas vertentes, que seria uma de cunho religioso e outra de cunho mais científico, iluminista. A pedagogia que terminou chegando aqui no Brasil foi a pedagogia religiosa a princípio, né? Juntamente com os jesuítas a partir de 1549, quando eles vieram para cá juntamente com Manuel da Nóbrega e outros aí. E eles ficaram aqui no Brasil com essa pedagogia até 1759, né? Tem hora que uma cola faz uma falta aqui só. Mas tudo bem. A partir de 1759, os jesuítas são expulsos aqui do Brasil por Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal ele possibilita, essa expulsão possibilita a implantação de outras pedagogias. Você tinha uma pedagogia ali ligada à Igreja Católica, a questão da fé, o cristianismo, a religião de forma geral, a catequese dos índios, dos povos, né? Aquela questão de evangelização, pelo menos a ideia central a gente pode colocar assim. E você tem outra pedagogia mais científica, um pouco desprendida da religião. E a partir da expulsão dos jesuítas, repetindo, 1759, você tem a possibilidade de implantação de novas pedagogias. E se instala aqui no Brasil a pedagogia tradicional de cunho laico, né? Que é, como eu falei, a pedagogia mais ligada ao interesse da classe burguesa, estava surgindo ali, né? O iluminismo, as ideias, aquela ideia de se desprender das ideias fantasiosas da Idade Média, né? A Idade das Trevas também, né? Essa ideia já foi ultrapassada hoje, mas se fala muito ainda, né, nessa ideia da Idade das Trevas. E aí essa pedagogia terminou ficando aí no Brasil um bom período. Bom, a pedagogia dos jesuítas, aquela religiosa, fica aí mais ou menos 210 anos, de 1549, repito, até 1759, mais ou menos 110 anos, se eu não estou enganado. A outra pedagogia, que seria a laica, implantada a partir de 1759, ela vai até 1932. E nesse período, ela fica convivendo com a pedagogia religiosa ainda existente no país. Então, nesse período aí, que dá aproximadamente uns 173 anos, você tem duas pedagogias tradicionais aí nesse período. E só abrindo um parênteses aqui, geralmente essas tendências, essas pedagogias, elas não desaparecem assim, agora o período de uma, outra sumiu. Não, elas ficam, é questão de hegemonia. Enquanto uma está mandando, outras estão ali, de certa forma, às margens, na periferia, mas estão ali até camufladas, até assim, quase sem perceber, você termina aqui desenvolvendo uma atividade que é mais propícia ao tradicional, ou outra pedagogia que às vezes você até defende que não segue. Então aí são 173 anos, mais ou menos, e existindo duas pedagogias tradicionais. Em 1932, né, aí a existência daquela assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que depois de existir tantas críticas a partir do século XIX àquela pedagogia tradicional, o método, o modo como era ensinado, como ela ensinava todos os alunos como iguais. Então, a partir daí, os pensadores começaram a descobrir que as pessoas são diferentes, não existe cópia de pessoas, as pessoas aprendem de um modo diferente, então se pensou em um tipo de educação que atendesse essa questão da individualidade também. Bom, repetindo, em 32 assinaram esse documento, e que era a evolução, o pensamento de renovação da escola, né? E lembrando que esse movimento ele se subdivide em vários outros movimentos, né? E a gente pode ver isso em outro momento. De 32 até 1947, temos aí a convivência até harmoniosa, podemos assim dizer, da pedagogia tradicional e da pedagogia da escola nova, né? E isso porque em 1947 a gente tem que foi assinado ou foi elaborado um pré-projeto, o qual se tornaria aquela
aquela LDB de 1961. Né? Então, as ideias da escola nova, do movimento, já estava, assim, de certa forma, se aflorando. Lembrando que esse movimento da escola nova, de renovação aí, ele aconteceu mais de modo particular, depois foi tentando se levar para mais pessoas, para outros grupos. Prova disso é método como, por exemplo, da Montessori, que Maria Montessori, que você vê que grupo, eles trabalhavam com um público e depois, a partir dessa individualidade, trabalhasse com os anormais, os ditos anormais. A partir daí você começou a perceber que as pessoas, elas são diferentes, elas têm características diferentes. Então, fechando-se em 1947, a convivência harmoniosa dessas duas pedagogias, da escola nova, a pedagogia nova, renovada, tal, e a tradicional. Em 1947, a assinatura desse pré-projeto, que deveria ser encaminhado ao Congresso para ser votado, mas infelizmente demorou, passando uns 12, 13 anos no Congresso para ser votado em 1961. Dessa data até 1961, a gente tem uma predominância da pedagogia da escola nova. Né? E lembrando que nessa data anterior, de 32 a 47, você tem o Estado Novo, você tem a promulgação da Constituição de 34, depois você tem o golpe de Estado de 30 a 37, o Getúlio Vargas, e você tem também a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Então você tem muitos elementos aí nesse período que de certa forma influenciam e terminam influenciando alguma coisa nesse processo, né? Nessa compreensão. E em 46 você tem outra Constituição que termina dando poder ao Estado, né? Colocando a educação a cargo do Estado, reforçando essa ideia, né? Voltando-se a essa ideia. E por isso que se cria um projeto, né? Se cria um pré-projeto ali de educação, que depois vai ser voltado mais na frente, em outro momento. Então, só repetindo, de 1947 até 1961 você tem a pedagogia tradicional, mais uma predominância da pedagogia nova. E de 1961 até 1969 você tem enfraquecimento da pedagogia nova e você já tem a pedagogia tecnicista aparecendo aí, né? Ela já começa a aparecer. De 69 a 80, essa parte aí você tem a hegemonia da pedagogia tecnicista, né, aqui do momento do Brasil, e o surgimento daqueles críticos da educação, por exemplo, o Althusser, as teorias crítico-reprodutivistas, né, que falam da escola como aparelho do Estado, a escola reprodutivista, todos aqueles pensadores que são localizados mais ou menos nesse período aí da educação. Partindo daí até de 1980 até 1990, você tem o surgimento daquela teoria do professor Saviani, que é a teoria crítico, a pedagogia histórico-crítica, né, melhor dizendo, que são coisas diferentes, a meu ver. E em 1990 você tem também o Libânio, também, com o seu método pedagógico, aí, se assim podemos chamá-lo, o crítico social dos conteúdos. E depois você tem, de certa forma, uma volta aí dessas ideias muito inovadoras de Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, e a gente percebe isso até hoje nas escolas. Né? Alguns colocam que a escola nova ela não se instalou ainda propriamente dito assim, de forma efetiva, porque ela demandava uma estrutura muito pesada. Né? E às vezes até hoje você na formatura você estuda um tipo de teoria, quando chega na escola o modelo é tradicional, pelo menos na maioria delas o modelo ainda é tradicional, você termina se frustrando, porque você tem uma ideia inovadora, mas o modelo em si, que você vai ser enquadrado, ele termina sendo tradicional. Então era isso, se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus colegas, seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo na medida do possível. Se inscreva no nosso canal também, que isso aí termina aqui ajudando muito, dê um like aí, e gostei, ou mostra aí que você está vivo, que você assistiu o vídeo, deixe seu comentário, positivo ou negativo, vou estar aceitando do meu jeito, colocando dicas, né, sugestões, e até a próxima.